Olá pessoal, mais uma videoaula para a gente concluir o assunto sobre gravitação. Hoje nós vamos falar especificamente sobre aceleração da gravidade. É um conceito com o qual a gente já está acostumado, mas a gente vai olhar para a aceleração da gravidade sob uma outra perspectiva. Vamos falar de campo gravitacional e vamos mostrar também que é possível deduzir a terceira lei de Kepler a partir da lei da gravitação universal do Newton. Então, em frente. Bom, o que é a aceleração da gravidade? A gente já está acostumado com esse conceito quando a gente trabalhou a ideia de força-peso. A aceleração da gravidade é simplesmente a aceleração com que os corpos caem próximos à superfície da Terra. Esse é o conceito com o qual a gente está acostumado, ok? Então, quando objetos são abandonados próximo à superfície da Terra, se a gente puder desprezar, se for num lugar onde a resistência do ar é muito pequena, então a gente vê que esses objetos, independente da massa deles, eles vão adquirir a mesma aceleração durante a queda. Então, objetos largados próximo à superfície da Terra, eles vão durante a queda adquirir a mesma aceleração independente da massa. Essa aceleração aí, aceleração de queda livre, quando o objeto cai livremente sob influência exclusivamente da força gravitacional, do peso, a gente chama isso aí de aceleração da gravidade. A gente está acostumado a representar pela letra G minúsculo e a gente também está acostumado a utilizar esse valor como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor que a gente tem usado para a aceleração da gravidade. E a gente tem considerado que ele é constante, ok? Daqui a pouco a gente vai ver que isso não é bem verdade. Isso é uma aproximação válida, mas não é exatamente verdade. Bom, então a gente compreende que objetos próximos à superfície da Terra estão acelerando porque a gente vê eles caírem e a gente vê a velocidade deles aumentar com o passar do tempo. Então tem uma aceleração. E o que falar de um objeto que orbita outro objeto? Vamos supor aqui Terra e Lua. A Lua orbita a Terra e ao orbitar a Terra, a Lua está sujeita a uma força centrípeta, que no caso aqui é a força gravitacional. A Terra está puxando a Lua em sua direção, ao mesmo tempo a Lua puxa a Terra em sua direção, mas nesse caso nós queremos analisar o movimento da Lua, então o que me interessa é a força que está sendo feita na Lua. Como consequência disso, a Lua que tenderia por inércia a se mover em linha reta, como qualquer coisa, por inércia quer se mover em linha reta. Então, em virtude desta força gravitacional, a Lua fica presa na órbita da Terra, desenvolvendo um movimento aproximadamente circular. Já sabemos disso, não é exatamente um círculo, mas aqui, por simplificação, vamos considerar que o movimento seja circular. Bom, então, como consequência dessa força gravitacional, que neste caso é uma força centrípeta, a Lua tem uma aceleração centrípeta. Como essa aceleração é causada pela força gravitacional que a Terra faz na Lua, a gente diz que essa aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a Lua também está sujeita a uma aceleração da gravidade, que é a aceleração da gravidade da Terra. A Terra está puxando a Lua e, como consequência disso, a Lua acelera em direção à Terra. Perceba que aqui vale aquela expressão que a gente usou num texto e na videoaula mais atrás. É como se a Lua estivesse caindo não em direção à Terra, mas ela está caindo em torno da Terra. Porque ela está sendo puxada em direção à Terra, mas em virtude da velocidade tangencial que ela tem, ela não se dirige na direção nem no sentido da Terra, mas sim ao redor da Terra. Então é como se ela estivesse caindo em torno da Terra. E tudo isso em virtude dessa aceleração da gravidade que a Lua que existe na Lua devido à interação que ela tem com a Terra. Ok? Então, esse é o conceito de aceleração da gravidade. É óbvio que se nós fôssemos medir essa aceleração da Lua aqui, essa aceleração centrípeta da Lua, para isso bastaria você
Se você for curioso, você vai fazer isso. V ao quadrado sobre R, onde V é a velocidade com que a Lua orbita a Terra. Isso não é difícil, porque é muito fácil você conseguir determinar o tamanho da órbita da Lua, já que é um círculo. Basta você saber qual é a distância da Terra para a Lua. E não é difícil também você saber quanto tempo a Lua leva para dar uma volta em torno da Terra, que é o período orbital da Lua, aproximadamente 27, 28 dias. Então, sabendo o comprimento da órbita, sabendo o tempo que ela leva para dar uma volta, você sabe automaticamente qual é a velocidade da Lua. Essa distância aqui você já utilizou, inclusive, para calcular a velocidade. Então, a aceleração centrípeta da Lua, basta você jogar nessa equação aqui e descobrir quanto vale. Você vai ver que dá menos de 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Que 10 metros por segundo ao quadrado é a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra. Beleza. Um outro conceito que a gente tem que apresentar para você hoje, e esse conceito é importante porque o conceito de campo ele vai ser apresentado mais na frente. Outras vezes você vai ouvir falar de outros campos, então vai aparecer outras instâncias desse conceito para você. Então é importante que você formule ele de uma maneira bem fixa, certo? Bom, os físicos ficavam muito incomodados com a ideia de um objeto, como por exemplo a Terra, atrair a Lua e vice-versa, à distância, sem contato algum. Isso era uma coisa que incomodava alguns físicos. Como essa força é transmitida, como essa interação é transmitida de um deles ao outro, como um deles sabe que o outro está ali, como o outro sabe que o outro está ali, né? Então, para sanar problemas dessa natureza, desenvolveu-se o conceito de campo de uma forma geral. Então você vai ter campo gravitacional, que a gente vai tratar aqui agora, você tem campo elétrico, você tem campo magnético, mas um campo em essência é o seguinte, no caso do campo gravitacional, vamos falar diretamente do campo gravitacional. Então, todo objeto que tem massa, vamos imaginar então essa bolinha azul aqui, ela tem uma massa m. Então, esse objeto que tem massa, ele cria no entorno dele uma condição no espaço, e essa condição só vai ser sentida por outros objetos que tenham massa, certo? Então, essa condição que ele cria no entorno dele, essa propriedade que o espaço ao redor dele adquire em virtude do fato simplesmente dele ter massa, essa propriedade a gente chama de campo gravitacional. Qualquer objeto que tiver massa, ele é capaz de criar um campo gravitacional. E os únicos objetos que são capazes de sentir um campo gravitacional são objetos que têm massa. Ou seja, isso é uma regra que vai valer de uma forma geral para todo o campo. Um objeto só é capaz de sentir um campo se ele for capaz de criar um campo daquela mesma natureza. Então, por exemplo, um objeto, pelo simples fato dele ter massa, ele jamais vai conseguir sentir um campo elétrico, certo? Porque uma massa não é capaz de criar um campo elétrico. Agora, um objeto que tenha carga elétrica, ele vai ser capaz de sentir o campo elétrico, porque um objeto que tem carga elétrica é capaz de sentir campo elétrico. Então, da mesma forma, só sente campo gravitacional quem é capaz de criar campo gravitacional, ou seja, só sente o campo gravitacional quem tem massa. Então, nessa ilustração aqui, por simplicidade, o que nós fizemos? Nós colocamos o corpo M aqui e ao redor nós destacamos algumas setas que ilustram como é o campo gravitacional desse objeto. Em um determinado ponto aqui, nós colocamos um outro objeto de massa M. Perceba que nessa figura nós não estamos destacando o campo gravitacional do objeto Mzinho aqui, mas ele também cria um campo gravitacional. Então, como é que a interação acontece? O corpo Mzão cria um campo gravitacional, o corpo Mzinho tem massa, portanto, é capaz de sentir campo gravitacional. Então, ao ser colocado neste lugar, ele sente a presença do campo que é criado pelo Mzão. E aí ele passa a ser atraído pelo Mzão por uma força gravitacional, eu vou chamar aqui de Fg. Da mesma forma, o corpo Mzinho também cria um campo gravitacional. E aí o corpo Mzão está dentro desse campo gravitacional criado por Mzinho. Então, ele também sente o campo gravitacional do Mzinho
gravitacional do mzinho, e aí por conta disso ele é puxado por uma força gravitacional. Então é dessa forma que acontece a interação entre eles dois. A interação, ela é quem faz a mediação da interação é o campo. O corpo cria o campo e qualquer outro corpo que mergulhe naquele campo, se tiver a propriedade adequada, vai sentir aquele campo. Então, e se eu quiser medir a intensidade do campo em um determinado ponto do espaço? Ora, a definição de campo manda fazer o seguinte: escolha um objeto com uma massa m qualquer, coloque esse objeto no ponto do espaço onde você quer medir o campo. Então, suponha que eu quero medir o campo aqui nesse ponto, vamos chamar esse ponto de ponto A. Então, tudo que eu preciso fazer para saber qual é a intensidade do campo aqui é pegar um objeto de massa m, colocar ele nesse lugar e medir a força que ele recebe em virtude do campo que já existia aqui. O campo gravitacional, naquele ponto, é definido como sendo a força que ele sente dividido por m. Perceba que o campo gravitacional do corpo mzão existe independentemente de eu colocar esse objeto aqui. Ele foi simplesmente um artifício que eu usei para fazer uma medida do campo nesse ponto. Mas o campo aqui já existia antes de eu colocar mzinho. Então é óbvio que quando eu calcular o campo gravitacional do objeto mzão, esse campo não pode depender da massa de mzinho. Ok? Tem que depender simplesmente das características, das propriedades do mzão. Mas como é que a gente mostra isso? Vamos pegar um caso simples, que é o caso quando o objeto está próximo à superfície da Terra. Vamos considerar agora que isso aqui seja a Terra, né? Um desenho meio fora de escala, mas considera que esse objeto azul seja a Terra. E esse objetozinho pequeno aqui seja uma pedra que você vai soltar de 100 metros de altura. Você vai largar ela de cima de um prédio de 100 metros de altura. A gente sabe que ao largar esse objeto, ele vai ficar submetido à força-peso. Mas a força-peso, a gente já discutiu isso anteriormente, é simplesmente a força gravitacional. Ou seja, a força-peso é a força com que a gravidade da Terra está puxando a pedra para baixo. Peso, a gente aprendeu a calcular como massa vezes a aceleração da gravidade. Ok? E força gravitacional a gente aprendeu a calcular na última videoaula, de acordo com a lei da gravitação universal de Newton. G, massa do objeto pequeno, massa do objeto grandão, dividido pela distância entre eles dois. Se você cortar aqui, se você dividir tudo por m, a massa cancela dos dois lados e você fica que o valor de G é dado por isso. Ok? Observe que G, o campo gravitacional que nós estamos calculando aqui, que é a mesma coisa que a aceleração da gravidade da qual a gente falou na tela anterior, depende simplesmente da massa do objeto que está criando o campo. Esse aqui é o campo gravitacional do objeto que tem esta massa. Esse campo está sendo calculado num ponto que fica a uma distância d do centro desse corpo aqui. Ok? Então, ao calcular, se quisermos calcular, por exemplo, o campo gravitacional na superfície da Terra, tudo que a gente precisa fazer, constante gravitacional, massa da Terra, e como nós queremos calcular o campo na superfície da Terra, nós vamos medir a distância da superfície da Terra até o centro da Terra, que é o raio da Terra, ao quadrado. Isso aqui vai me dar o campo gravitacional da Terra. Aquele valor aproximado que a gente costuma usar, de 10 metros por segundo ao quadrado, sai daqui. E se você quiser calcular esse campo gravitacional para várias alturas diferentes, superfície da Terra, 100 metros, 200 metros de altura, 300 metros de altura, 400 metros de altura, você vai perceber que ele varia muito pouco nessa faixa de altura. Então isso aí é uma justificativa para a gente poder usar o valor constante que a gente tem usado até agora, de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Bom, por último, eu queria mostrar aqui para vocês como é possível deduzir a terceira lei de Kepler a partir da lei da gravitação universal. Como que nós vamos fazer isso? Primeiro de tudo, vamos determinar a velocidade orbital
de um astro. Então, imagine o Sol aqui no centro de uma órbita, massa ms, massa do Sol, um planeta de massa mp, com uma velocidade v que eu quero medir essa velocidade, quero calcular essa velocidade, e esse planeta está a uma distância r do Sol. O centro do planeta e o centro do Sol distam de uma distância r. Como que eu calculo essa velocidade orbital? Eu vou fazer uma análise dinâmica da situação. Perceba que esse planeta está sujeito exclusivamente a uma força, que é a força com que o Sol o atrai, ou seja, a força gravitacional. Esse planeta está sujeito a uma força gravitacional. Como essa força gravitacional é a única que atua neste planeta, ela é a resultante. E como se trata de um movimento circular, essa resultante é centrípeta. Ok? Então, se a gente escrever a forma matemática para essas duas expressões, a gente vai ter o seguinte: força gravitacional é Gzão, massa do planeta, massa do Sol, dividido pela distância entre eles ao quadrado. Força centrípeta é a força centrípeta que atua no planeta. Então, é a massa do planeta vezes a velocidade do planeta ao quadrado, dividido por R. Perceba que se eu dividir tudo por MP, esse MP cancela, esse MP cancela. Eu posso aqui também usar o recurso e multiplicar tudo por R. Isso aqui cancela, cancela o quadrado. A gente fica com, depois de resolver para V, que a velocidade orbital do planeta é a raiz de G vezes ms sobre R. Ou seja, perceba, depois de você estabelecer a órbita na qual o planeta está girando, isso aqui vai valer, é óbvio, para satélites, para luas, essas coisas. Depois de estabelecer a órbita em que ele está girando, a órbita aqui no caso representada pela letra R, a velocidade dele independe de qualquer característica dele. Não me interessa se ele tem uma massa MP, ou é 2MP, ou se é 50 vezes isso, ou se é 1 milhão de vezes isso. Não me interessa. A velocidade dele só depende da órbita em que ele gira e do astro que ele está orbitando. Ok? Agora, como que a gente chega disso na terceira lei de Kepler? É simples. Perceba. Vamos considerar uma volta completa. Ao dar uma volta completa, esse planeta terá andado um comprimento ΔS. Ele terá andado um comprimento ΔS igual a 2π vezes R. E ele terá gastado um tempo ΔT igual a Tzão, né? Ele terá andado uma órbita completa no tempo de um período. É essa a definição de período, o tempo que ele leva para completar uma volta. Se a gente então calcular a velocidade com esses dados, a gente vai ter que a velocidade é 2πr dividido por t. Então a velocidade desse planeta também é dada, pode ser calculada dessa forma aqui. Pois bem, se a velocidade pode ser calculada assim e pode ser calculada assim, essa expressão 2πr sobre t e essa expressão raiz de g vezes ms ao quadrado sobre raiz de g ms sobre r, essas duas expressões são iguais. Então eu posso escrever aqui que 2πr sobre t é igual a raiz de g ms sobre R. Vou eliminar a raiz elevando tudo ao quadrado. Então, se eu elevar tudo ao quadrado dos dois lados, aqui vai ficar 4 π ao quadrado, R ao quadrado, T ao quadrado, igual a G ms sobre R. Vou dar uma organizada, vou passar isso aqui para cá, vou passar esse GMS para o lado de cá e vou passar esse T ao quadrado para o outro lado. Isso vai ficar assim: 4π ao quadrado sobre G ms R ao cubo é igual a T ao quadrado. Agora perceba, 4 é um número, é constante, π é um número, é constante, G é a constante universal, ms é a massa do astro central. Tudo aqui é constante. Tudo aqui é constante. A gente pode dar um nome só para essa constante. Vamos chamar ela de K. Então, essa expressão que a gente acabou de escrever aqui, T ao quadrado igual a K
r ao cubo, que é exatamente a terceira lei de Kepler, como a gente tinha mencionado. Perceba que aqui fica explícito porque que cada sistema tem um K diferente, porque o K depende da massa do astro central, percebe? Então, por isso que a gente tem um K quando trata de planetas orbitando o Sol, por isso que a gente tem um K quando trata de corpos orbitando a Terra, e por aí vai, ok? Então, a gente conclui aqui esse assunto. A gente volta a falar sobre gravidade novamente quando tratar sobre energia, porque a gente vai falar de energia potencial gravitacional e a gente acaba trazendo esse conteúdo à tona novamente. Mas por hora, esse aspecto que a gente está querendo tratar aqui agora, a gente conclui com isso. Bons estudos!